Não é um conto de fadas, Jesus é verdadeiro, que transforma as vidas e não precisa dinheiro. Simbora, vai! Ele veio à terra pra salvar esse povo. Ele te abençoa e te dá o renovo. Paz, pessoas! Está começando aqui mais um Papo Reto Renovar. E hoje aqui com o evangelista, o apóstolo, o diácono, o evangelista, o levita, o missionário, o comissionado, o conferencista e o pastor Denis aqui com vocês. Oi! Hoje nós vamos falar para vocês das 5 pessoas que vocês não sabiam que eram crentes e o que elas fizeram na sociedade. Vamos lá, pastorzão, o que você trouxe pra gente hoje? Bora. Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite. A todos. Primeiro eu agradeço o convite, Rafa. Fiquei feliz quando você me chamou, tá? E é um prazer poder dividir um pouco, fazer esse bate-papo aqui, dividir com os jovens aí, que todo mundo tá antenado, dividir essas informações que eu acho relevante, muito legal isso. Pelo menos quando eu comecei a pesquisar me gerou muita curiosidade, tudo isso. Então vamos lá. O primeiro personagem que eu queria falar, Rafa, que eu achei muito bacana, é o Isaac Newton. Porque assim, às vezes a gente tem uma coisa na mente que parece que não dá pra você temer a Deus e você ser uma pessoa importante ao mesmo tempo, você conciliar ciência e fé. E sempre foi muito tranquilo isso, né? E eu fico até olhando às vezes o mundo acadêmico, eu não entendo. Na verdade isso sempre fluiu de uma forma muito tranquila. E nós tivemos grandes teóricos que foram produzidos na igreja, entende? Então isso pra mim é bem bacana e eu acho que vai acrescentar valor na vida de muita gente que tá vendo. O Isaac Newton ele ficou famoso, né, mais assim vamos dizer, pela lei do movimento e da gravitação universal. Mas na verdade esse cara foi extraordinário, né? Para você ter uma ideia, ele construiu o primeiro telescópio refletor prático. Então ele que construiu, para você ter uma ideia, o primeiro cálculo teórico da velocidade do som é dele também. Então assim, o cara, ele contribuiu para mecânica. Você percebe que tem até uma ideia assim, de que a mecânica europeia ela era muito avançada para o seu tempo comparado com a mecânica do restante do mundo. Então assim, foi um cara importantíssimo. E detalhe, ele contribuiu muito também para a ótica, porque ele fez pesquisa das cores, toda essa ideia das cores, da visão. Então assim, até hoje, as bases de estudo dele praticamente são usadas, né, nas pesquisas e para produzir uma série de coisas que são benefícios aí para a nossa vida. E tem uma frase dele que eu achei interessante, que ele diz que nós precisamos crer que há um Deus, há um governo, há um mordomo supremo, que nós podemos temer, guardar os seus mandamentos e dar-lhe honra e glória. Tão curioso também que assim, o Isaac Newton ele foi um cara que ele confessava a fé dele, não era uma coisa assim velada, né? Porque alguém vai dizer, um intelectual desse, porque, claro, eu estou falando aqui dessas invenções dele, mas ele era teólogo, né? Um cara matemático, um cientista assim, de um grande gabarito. A gente pensa, não, gente assim fica com a fé escondida. Não era. Não era. É tanto que tem dezenas de publicações dele, teológica, interpretação das escrituras, tudo. O cara é genial. E nunca foi problema confessar fé, falar fé. Achei muito bacana. Eu achei muito legal isso. Assim, nós temos um irmão de fé que, se não o cientista mais relevante de todos os tempos, sem dúvida, está entre as mentes pensantes mais extraordinárias que já pisaram na Terra. O legal é pensar que, às vezes a gente acha que a pessoa inteligente ela é ateia, ou ela... Sim. E não é exatamente assim não, porque o meu pensamento mais racional possível é, se você é inteligente, logo você é crente. Faz sentido. Faz sentido, porque só você tendo uma capacidade boa de raciocínio, você entende que você não está sozinho no universo. Você entende que, obrigatoriamente, tem que existir alguém que criou isso tudo. Lógico. Porque pensando assim, você consegue ir mais longe. Tudo crescer
e se padronizar dessa forma, sem que ninguém faça nada por trás. Porque o background, que é o pano de fundo, está sendo regido por alguém. Com certeza. E se você pensar que tem uma mente pensante atrás disso, se você reconhecer isso, você consegue ir muito mais além. Então a gente pensa às vezes que o cara que é inteligente, ou o cara que está acima de uma linha de pensamento, não acredita em Deus. Quando é exatamente o contrário. Se você acredita em Deus, é porque você é extremamente inteligente e pensou, não tem como isso aqui ser por acaso. Não estou falando que quem não é crente ou quem não é cristão é burro. Sim. Mas se você parar um pouco para analisar tudo ao seu redor, em cada situação, em cada molécula, você vê traços de Deus. Tá, tem outro cara que o nome dele é impronunciável, eu não vou nem tentar, mas o pastor Denis vai falar pra gente um pouquinho dele agora. Eu vou tentar, e o segundo cara que nós vamos trazer hoje é o Johannes Kepler. Ó, não é língua estranha não, hein? Eu duvido você dizer 5 vezes sem errar. Meu Deus, parece línguas estranhas o nome desse cara. E o legal do Kepler é o seguinte, esse cara foi considerado, Rafa, a chave da revolução científica, cara, do século XVII. Uma mente extraordinária, brilhante. E sabe que eu achei legal da gente trocar essa ideia também, porque eu sempre fiquei em conflito. Eu falava, puxa, será que se eu estudar, se eu buscar a ciência, será que eu vou ficar frio na fé, aquele termo que a gente usa, né? Ai, será que eu vou esquecer Deus? Nada disso. Não, você é burro, cara, que loucura. Esses caras eram fervorosos, esses caras tinham uma confissão de fé muito forte e ao mesmo tempo eles usavam o dom que Deus deu a eles para poder trazer soluções importantes para os nossos dias. E olha que coisa curiosa, você falou do Tesla também, né? E aqui no making-off a gente conversando, e me veio uma ideia na mente do Jordan Peterson, que ele diz isso, que milagres estão acontecendo todos os momentos ao nosso redor, só que a gente não percebe. Por exemplo, energia elétrica. Cara, isso é um milagre. Pessoas no mundo inteiro têm acesso a isso. Isso como facilitou a vida do ser humano, como tem evoluído, como tem melhorado. Você vê lâmpadas de LED. Então realmente, por exemplo, hoje quando a gente pensa na medicina, o avanço que teve até por essa automação, por toda essa tecnologia, isso são milagres acontecendo a todo momento. Você consegue medir sua temperatura, cara, em frações de segundo. Hoje com um aparelhozinho, com um relógio, você consegue medir a glicemia. São milagres que estão acontecendo a todo momento do nosso lado. Até isso eu acho legal, a gente está falando desses caras que contribuíram tanto para a humanidade e que foram instrumentos na mão de Deus também, exerceram um verdadeiro ministério que marcou o seu tempo, marcou a sociedade, a humanidade e até nos nossos dias de hoje. Essa situação sobre pequenos milagres, eu creio fortemente nisso. Tem microexplosões acontecendo no seu corpo agora enquanto você assiste esse vídeo. Pensamentos que vão muito mais além do que você possa imaginar. Como que eu posso captar som e imagem em um aparelho? Como que as pessoas pensaram nisso? Como que a gente chegou nisso? Não tem como a gente fazer isso e não acreditar que tem um Deus por trás disso. E é muito legal as pessoas que afirmavam a sua fé publicamente, sem problema nenhum, porque não tem que ter problema mesmo, não tem que ter nenhuma dificuldade em professar a sua fé. Se você é crente, seja crente. Eu sou evangélica, eu. Se você é católico, seja católico. Não tem problema nenhum a gente conseguir falar do nosso Deus ou falar da nossa crença, porque as pessoas vão nos ridicularizar. Mas eu acho extremamente importante isso. Eu entendo perfeitamente sobre pequenos milagres acontecendo ao seu redor a todo momento. Tem um vídeo do Dr. Enéas Carneiro que ele fala, que eu não preciso dizer nem quem é, que era um cara inteligentíssimo, à frente do nosso tempo e que não foi entendido, não foi levado a sério, por isso nos deixou tão cedo, na minha opinião. Ele fala sobre que não tem como não existir um Deus por trás de tudo na vida. Tem um vídeo dele que ele começa a falar sobre o que acontece nos cromossomos, nosso DNA, o tanto de informação que tem numa célula e nada disso foi por acaso. E ele falava, não tem como não existir um Deus para cuidar de tudo isso. É uma coisa impressionante. Você percebe também, Rafa, que na verdade é um pensamento errado. Por exemplo, quem confessa a fé também e insiste que não dá para conciliar, ou é uma pessoa muito afastada da ciência, assim, que tem uma verdadeira repulsa, porque realmente você percebe que é só uma falta de entendimento. Porque as duas conviveram em harmonia sempre. Acho legal na vida de Kepler que tem 3 leis fundamentais da mecânica celeste, que, cara, é a base ali. E aí o que é legal dele? A convicção religiosa de Kepler era muito forte.
E uma das frases dele mais assim, né, de destaque é que ele dizia o seguinte: Deus criou um mundo inteligível, ou seja, um mundo que você consegue interpretá-lo, você consegue prescrutá-lo. Ele fala que Deus desenhou toda essa situação de forma inteligível, entendeu? Que a gente consegue ter acesso através da luz natural da razão. Então, muito legal, né? Ele foi considerado a chave da revolução científica do século XVII, um cara assim extraordinariamente inteligente e um cara extremamente temente a Deus. Isso é muito bacana, fica até o recado. De repente tem alguém assistindo, né, e tá até com medo de fazer medicina, sei lá, alguma coisa. Não, cara, você não vai se afastar, você vai se apaixonar por Deus mais ainda, quando, como o Rafa falou aqui, quando você começar a ver toda aquela estrutura dos átomos, das células, da corrente sanguínea, dos nervos, da pele, dos olhos. Cara, você vai ficar fascinado por Deus, você vai amar Deus mais do que você ama. Você consegue ver Deus e... É só você procurar. Na verdade, eu consigo imaginar você procurando Deus em pequenas coisas e em grandes coisas. Eu entendo que Deus quer se mostrar todo o tempo para o homem. E é só você querer. Na verdade, eu penso que não é tão difícil assim você enxergar Deus nas coisas. É só você olhar com um pouco mais de cuidado. É só você falar: Deus, e aí, onde é que você está? Porque a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Se Ele está em todos os lugares, não é tão difícil assim achar. Se Deus criou um homem racional, que é um homem que consegue raciocinar, é porque Ele gostaria que fizesse isso. Não seria uma fé vazia ou até mesmo uma fé burra, se você não conseguir se raciocinar para poder crer. Porque através da crença, através da razão, onde você consegue se apaixonar cada vez mais. Até aí você encontra Deus, na maneira como você raciocina em relação a Ele. Entendeu? Bom, tem mais um cara aqui que vocês vão reconhecer pelo nome. Eu particularmente não conheço a história dele. Eu sei mais ou menos os frutos que o trabalho dele deu. É o John Harvard. Eu sabia o tempo todo, eu olhei para baixo para ler, mas foi só por causa do ponto final. Seu inglês tá o meu inglês é perfection. Saudi Africa play same, but the second time I have Nossas línguas estranhas, hoje nós estamos em línguas estranhas. A gente podia fazer Rafa, dos caras brasileiros, mano. O que você acha também? Pode ser. A gente ia ter até mais facilidade de falar o nome do cara, né? Não, mas e é interessante que nós estamos conversando, mas, por exemplo, o Brasil não tem a cultura de ter os seus heróis, e eles existem. Poxa, você está falando de um cara britânico, você está falando de um inglês, você está falando de um irlandês, você está falando de um americano. Cara, nós podemos falar sobre os brasileiros também. Facilmente. Então, eu fico muito empolgado quando eu começo a fazer essas pesquisas, porque para mim, quando você vai em busca, eu não estou falando da verdade como uma teoria, estou falando da verdade como uma pessoa. Jesus é a verdade, ele falou: eu sou a verdade. E eu vejo que muita verdade, ela aparece quando você encontra Jesus. Você percebe, a cultura cristã é riquíssima, cara. Tudo que foi construído no Ocidente, foi construído através da cultura judaica cristã. Né? Por que a gente tem tanto receio, como, né, você está insistindo nisso, cara? A gente fala publicamente. Não precisa ter vergonha, né, Rafa? Não precisa ter constrangimento. É uma cultura riquíssima. Às vezes a gente até na academia mesmo, a gente fica com vergonha de falar, mas tudo que foi produzido na academia, boa parte foi por mentes de pessoas que temiam a Deus e conseguiam enxergar essa cosmovisão de mundo, né, com base nas escrituras. A academia que ele fala não é aquela de peso não, viu, gente? Porque na hora que ele falou, eu imaginei, o pessoal muito inteligente lá pegando peso, o pessoal Nicoclés maromba. Vamos falar de Harvard. Vai. Não, legal. Assim, na verdade, eu resumi bastante a história dele, mas realmente a entidade de ensino que ganhou até mais notoriedade que ele. Mas poucas pessoas sabem que Harvard foi um pastor congregacional. Pastor de igreja mesmo. Né? Pastor de igreja, um cara muito ligado aos puritanos. Inacreditável, cara, pensar que John Harvard foi um pastor congregacional. Não pode. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Nunca nem vi. Você percebe que é uma notícia pouco divulgada, porque um cara conhecido no mundo inteiro é cristão e ninguém fala nada. Curioso isso. Mas você percebe, a formação dele na verdade é em artes, ele é bacharel em artes, um cara muito ligado ali com os puritanos, né? Até naquela organização como Estado também, né, da América do Norte, todo aquele movimento também popular que estava acontecendo. E ele aparece nesse cenário, e ele foi conhecido no seu tempo também como um filantropo importante, né? Ele colocou recursos na educação. Você vê que coisa interessante, a igreja, ela sempre investiu muito em estudos, né? Você vê, era um colégio para religiosos, para formação até, vamos dizer assim, sacerdotal. Se você olhar lá na origem, era para os obreiros da igreja. Então assim, a igreja tem uma cultura muito rica e não há sentido você falar ao contrário disso. Não adianta um professor da faculdade distorcer, querer trazer outra realidade, Rafa, que não é.
E olha que curiosidade, já falando da Universidade de Harvard, 8 presidentes dos Estados Unidos têm, né, a sua origem ali, de pesquisa, formação lá, tem o seu pezinho ali dentro dessa universidade que é fantástica. Então 8 dos presidentes se formaram ali. Então você percebe que é uma entidade muito forte. Nobel da Paz, por exemplo, tem 150 Nobel da Paz que tinham filiação com Harvard, que fizeram suas pesquisas ali, que estudaram ali, que eram professores ali, até funcionários de lá. Você vê que não é uma instituição que de fundo de quintal, né? Não. E começou através da igreja, começou através do evangelho. Sim. Começou através de que a pessoa vinha em Cristo Jesus. Sim. Na verdade, você vê, eu não estou nem discutindo aqui que até que ponto isso é relevante, mas eles falam mais ou menos em torno aí de 70 bilionários, em sua grande maioria dos Estados Unidos, que são vinculados a essa entidade escolar, vamos dizer assim, né? Estudaram, fizeram suas pesquisas, passaram por ali. Então, assim, são números muito expressivos. A igreja produz riqueza, produz conhecimento, produz boas literaturas, produz boa estrutura acadêmica, boa informação. E assim, eu fico pensando, até esses dias eu estava pensando aqui no Brasil, falei, já pensou se tirar a igreja mesmo do Brasil? O que vai virar? A bagunça que vira. Fico vendo, a igreja ela traz uma qualidade muito grande. Tanto se você for ver os hospitais, Santa Marcelina, pode falar o que for, mas assim, praticamente tem sua origem na igreja também. Então se você pensar na saúde, se você pensar em toda coisa, eu fico pensando, se você tirar toda essa infraestrutura de um país, que a igreja traz, esquece. O legal de pensar nisso é que a igreja, o evangelho, o cristianismo, dá uma estrutura muito boa para a evolução econômica, para a evolução estrutural mesmo de um país, ou de pequenas sociedades, pequenos grupos. Você pega os maiores países da Terra, são cristãos. Se não são cristãos, tem o cristianismo ali florescendo neles. Isso é muito legal, a liberdade que o cristianismo traz. Talvez outras religiões não dêem essa liberdade. Até mesmo quem fala contra a gente tem essa liberdade. Nós acabamos dando isso a eles. Até mesmo para você falar contra o evangelho, aqui no Brasil você pode. Em alguns outros países, se você fosse falar contra Maomé ou contra Vishnu, a represália é muito maior. E aqui no Brasil, até a liberdade de falar contra Jesus a gente dá. Um país nitidamente cristão, que veio fundamentado pelo catolicismo, e hoje, se eu não me engano, nossos crentes somos o maior número e somos livres através desse evangelho. É muito estranho você pensar que, foi o que eu falei agora, porque você é inteligente, você é ateu, ou você tem qualquer outra... Não, você é inteligente porque você é cristão. E nós temos que ter orgulho disso, porque um dia nós vamos ser cobrados. Vai chegar um dia, penso eu, onde você ser cristão vai ser errado, principalmente observando o caminho que as coisas estão tomando. Não é em relação ao Brasil só, mundialmente falando. Vai chegar um tempo onde o cristianismo vai ser tido como errado, porque o cristianismo vem para quebrar regras mesmo e abre mentes. Então, quando isso for errado, você vai ter que ter a convicção. Então é bom a gente começar agora a entender a importância da convicção e do falar abertamente, porque vai chegar um dia que você vai ser obrigado, e se você não tiver isso já, não foi inerente a você, vai ficar muito mais difícil. Vamos falar sobre outro cara agora, que é o C.S. Lewis, que eu particularmente tenho me tornado fã dele. Ele tem uma maneira de pensar que eu fiquei sabendo que ele brigava muito com Tolkien, que é o escritor do Senhor dos Anéis, que tinha uma rixa entre os dois, sobre a narrativa dos dois. Que Tolkien dizia para ele, se você não deixa as pessoas pensarem ou imaginarem quem é quem no seu argumento. Já Tolkien falava assim, não, as pessoas imaginam quem é Jesus aqui ou quem é Jesus ali. E o Lewis deixava isso bem claro, esse aqui é Cristo, esse é o diabo, esse é o bom e esse é o mal. E te dava muito mais liberdade para você conseguir criar. Ele criava um caminho narrativo muito mais simples. Às vezes, para as pessoas que começaram a ler agora, não estou dizendo que é uma linguagem fraca não, é uma linguagem muito inteligente. Fazia uma crítica social muito boa. Mas ele era muito enfático. Esse aqui é o bom, esse aqui é o mal. Você não tinha dúvida em quem era quem dentro das histórias dele. Eu fico muito entusiasmado, né? Falar que, poxa, um cara desse é o nosso irmão de fé. O cara que produziu nada mais, nada menos do que as Crônicas de Nárnia. Quer dizer, a biografia dele é excelente, né, cara? Mas quem já não assistiu, pelo menos, o filme? Quem já não leu o livro? Eu não sou muito voltado para esse tipo de leitura, de ficção. Eu li dele o Evangelho Puro e Simples, tenho outras literaturas dele lá. É extraordinário. Então, assim, uma mente brilhante, um cara temente a Deus. E fala-se também, Rafa, que ele foi um dos maiores ateus de sua época, né? Um dos mais ardentes, com argumentos fortes, né? Um cara com uma inteligência anormal, mas um cara que se rendeu, né, a Jesus, que encontrou a luz, que teve a sua experiência de fé muito significativa. Eu acabei de ler um livro que chama Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz.
que é um compilado de 31 cartas que ele mandava toda semana pro jornal. E no final dessas 31 ele decidiu, vou montar um livro. Mas mais ou menos uns 20 anos depois ele termina esse livro, contando lá sobre... É um jantar que Satanás está dando para os novos formandos e tal. Só que antes de mostrar essa cena, ele fala o quão difícil foi se colocar no lugar de Satanás para escrever para o aprendiz dele. Que na verdade é o diabo ensinando o diabinho, o jovem aprendiz dele lá, a tentar o humano. Então o que ele fez? Uma maneira de pensar muito, muito inteligente. Troca de lugar entre o bem e o mal e ele mostra pra gente o que o diabo faz na vida das pessoas. E é muito interessante porque demora um pouco para você se acostumar. Quando ele fala, por exemplo, o inimigo, o fitafúcio, mas não é o inimigo nosso, é o inimigo dele, que é Deus. Então demora um pouco você, e é uma linha de raciocínio muito legal. Ele falou quão difícil foi ele se despir dele mesmo, a começar a escrever como se fosse o diabo. A maneira com que ele fala, a inteligência que ele usa, a inteligência que Deus introduz dentro das cartas, é muito legal. A maneira com que ele leva o evangelho de uma maneira simples. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça comentando sobre o vídeo e ela dizia assim: eu não acredito em Deus, eu sou ateia. É ateia que se fala? Não sei. Eu sou ateia, eu sou atã, ela não acredita. E ela disse que o livro é sensacional. É uma das maneiras que eu vejo claramente que Deus encontrou de chegar a pessoas que não são convertidas ou que não conhecem a Cristo. É um espacinho, mais uma vez, que Deus encontrou para chegar às pessoas. E isso é muito importante. Eu vejo isso muito claramente na vida do cara. Deus usando o cara para chegar a pessoas que às vezes nunca teriam aquele contato. Verdade. E esse livro foi usado tremendamente. Sabe o que eu acho interessante também, Rafa, que deve ficar registrado hoje no nosso bate-papo? É que às vezes o cristão ele fica em conflito, porque, por exemplo, sei lá, ele entende que precisava ser um sacerdote. Mas de repente Deus está dando o dom de ser um escritor, cara, de produzir, sei lá, uma ficção, produzir um filme, de produzir quadrinhos, ou de ser um cozinheiro legal, sabe, um chefe de cozinha, aquilo que você ou tem, né? fazer bolo, não sei, porque a gente fica muito aquele conflito, né? Tudo bem, poxa, você é um sacerdote, né? Porque eu sou um cristão e tal, mas tem muitas coisas boas que a gente pode fazer que necessariamente não é servindo lá na igreja, na paróquia, ou necessariamente, né, no ministério assistencial da igreja. A gente acha que só essas coisas que estão vinculadas com o reino de Deus. E não, às vezes Deus está chamando justamente o cara para ser um motorista. Dirigindo meu carro, diferente, sei lá, só seja bom naquilo que você faz. De repente Deus está te chamando para ser um mecânico de moto, Deus está te chamando para ser um eletricista. Se você encarar isso como a sua missão, como a sua vocação, porque se você olhar, né, por exemplo, C.S. Lewis, nós vamos pensar que a vocação dele era essa, era escrever, era dar aula, que ele, né, era um professor universitário. Então pode ser essa a vocação. Então eu espero que esse vídeo ajude também alguém que pode estar em conflito consigo mesmo, que pode estar preocupado, que pode estar angustiado. Às vezes é um apelo até da família, né? Olha, você precisa ser um pastor, um evangelista ou um missionário, alguma coisa. Mas é tão sagrado como ser um pastor, é ser um escritor. Tão sagrado como ser um obreiro na igreja, é você ser um estilista. Então faça o que for melhor para você. Eu vou tirar a cadeira de novo. Desceu. Pronto. É isso, fica a dica aí, um recadinho. Eu entendi que o pastor quer dizer que não importa o que você seja, desde que você seja bom e faça para Deus, faça em prol do evangelho. Se você é um bom mecânico, seja bom no que você faz e faça com o pensamento de abençoar alguém. Se você é um escritor, se você é um cozinheiro, se você é um youtuber mal sucedido, não importa. O importante é que você tenha que fazer bem, tente fazer o seu melhor e faça para Deus. Fez assim, tá bom. Claro. Às vezes seu ministério alcançou uma vida, durante o seu ministério todo, durante a sua vida inteira, às vezes era só aquela vida que você precisava alcançar. Um livro bem feito, às vezes o seu trabalho bem feito pode mudar toda a estrutura lá na frente, a gente não sabe. Por isso que quando a Bíblia fala, quando você fizer alguma coisa, faça como se fosse pro próprio Deus. Lá na frente você não sabe o que pode acontecer, ou que vidas você pode mudar. Tá aí 5 pessoas que talvez nem pensavam em mudar vida nenhuma, só pensavam em ser crentes, só pensavam em, às vezes, transmitir aquilo que Deus borbulhava dentro deles. E tá aí, o nome dos caras estão escritos na história. Com certeza. Quero aproveitar esse momento, né, até falar que a gente internamente como igreja às vezes falha um pouco nisso também. Por exemplo, eu passei minha vida inteira, 20 anos falando só de figuras que eram vinculadas ao ministério, né? Guilherme Carey,
John Wesley, Wycliffe, John Hus. Quer dizer, a gente só passa a vida toda... tipo, isso é o ministério, só isso que é ser usado na mão de Deus. Isso é de igreja. Por exemplo, eu não lembro de alguém ter falado de todos esses caras que nós estamos falando aqui, mas de uma forma tão direta a uma obra de Deus, a uma confissão de fé, a um ministério, a ofício sagrado. Eu não sei, deve ter por aí, mas deve ter. É uma coisa... Parece que o que eles fizeram, o que eles se tornaram, foi maior que o ministério deles, né? Sim. Quando na verdade é o contrário. Sim, é o que contrário. Às vezes por causa do ministério eles são quem são. Sim. Entendeu? E não está errado a gente falar, hoje as figuras religiosas, vamos dizer assim, que foram missionários, que foram importantes na evangelização, na pregação, né, tradicionalmente falando do ofício pastoral, ok, a gente tem que falar deles. Mas também a gente tem que entender que há uma outra vocação também, que Deus chama pessoas e Deus vocaciona, porque você tem dúvida de que Newton não teve inspirações divinas para analisar tudo, Kepler analisando toda a estrutura dos átomos, das coisas, toda a estrutura de Deus, né? A gente vai falar que C.S. Lewis não tem inspirações em suas aulas que ele dava, nos seus escritos, na sua obra. Possível dizer que não. Então eu creio que um sermão de John Wesley era tão inspirado como uma teoria de Isaac Newton. Uma vez Deus me deu uma palavra e eu insisto nela, eu aprendi com o que eu ouvi de Deus. Nesse momento eu estava dizendo assim, que você tem que viver uma vida em que mais cedo ou mais tarde as pessoas que estão com você são obrigadas a esbarrar em Jesus. E isso está se confirmando agora. Os caras, mais cedo ou mais tarde, alguém esbarrou em Jesus na vida dos caras. Se não fosse por isso hoje, talvez eles não fossem quem eles são. Vamos falar agora sobre o Jimmy Carter, que foi até um presidente americano. Muito legal a história dele, Rafa. E ele está vivo. Hoje ele está com 97 anos. Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1977 a 1981. Caramba, eu nasci em 83. Mentira. Mentira. Ele nasceu em 1912. Ele nasceu no dia que o Titanic afundou, né? Nossa, cara, e ele tá vivo ainda. Servo de Deus, né? Há muitas críticas sobre os Estados Unidos, algumas razoáveis, outras ridículas, algumas moderadas, mas não tem como não reconhecer que é a nação mais proeminente da Terra. Um povo muito abençoado. E eu vejo que as maiores críticas contra os Estados Unidos, na verdade, é só para tacar pedra mesmo, porque a árvore que dá fruto, inevitavelmente... Sai, demônio, né? Pois é, Rafa, um privilégio, cara, falar... Não, e os Estados Unidos tem um histórico, o Bispo Eduardo fala muito sobre isso, eu acho até interessante, tem um histórico assim de... A maioria de seus presidentes praticamente confessavam fé, confessava Cristo, e é verdade, isso é documentado, qualquer pessoa assim que tem um mínimo de conhecimento histórico, qualquer professor universitário assim, que tem caráter, ele vai poder afirmar isso tranquilamente, qualquer sociólogo vai poder falar, não tem novidade. É até estranho quando não é, quando os Estados Unidos é muito raro assim, um cara não tinha confissão de fé, muito raro, né? Teve ali a sua gestão, e o que mais me chama a atenção na vida dele é realmente essa confissão de fé pública. Não é vergonha para ninguém ser um cristão, não é vergonha para ninguém confessar. E olha que interessante, cara, ele é professor de escola bíblica na Igreja Batista Maranata. Então eu li um artigo dele de 5 anos atrás, ele estava com 92 anos. Olha, uma coisa mais linda, você vê aquele velhinho assim, com aquele sorriso sereno, aquele cara angelical, chegar de manhã cedo, poxa, ser um professor. E olha como o cristianismo tem padrões interessantes. Você pode ser o presidente da maior nação da terra e na igreja você é o professor da escola bíblica. Ou você pode ser o cara que limpa o banheiro, você é o diácono da igreja. De repente vai ser o cara. E não que essas funções são menos... Pelo contrário. Por exemplo, você é o cara que vai ficar no estacionamento. E aí nós voltamos naquela narrativa que a gente estava falando. A igreja foi a única entidade que conseguiu. O Jordan Peterson também fala isso no livro dele, As 12 Regras para a Vida, o antídoto contra o caos. Ele fala o quê? A única entidade que teve coragem de dizer assim, ó, todos perante Deus são iguais. O único... Mas, beleza, sem novidade. Mas isso para a época que nós começamos a falar isso, há 2000 anos atrás, você fala assim, ó, o escravo e o senhor, eles estão em pé de igualdade, claro, guardado as ressalvas, cada um com sua responsabilidade, com seus encargos, mas de valor diante de Deus, está em pé de igualdade. O cristianismo foi o único que... Por exemplo, para você ter uma ideia, Rafa, o registro mais antigo que coloca a mulher em pé de igualdade com está no Evangelho.
Que é Paulo dizendo, já não há mais homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem fulano, nem beltrano. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Então, sem novidade. Mas imagina uma narrativa dessa 2000 anos atrás. É por isso que sofremos muito. Não né? foi à toa, né? O cristianismo foi protagonista para o fim da escravidão, justamente por causa disso. Olha, você precisa valorizar essa figura que é um filho de Deus. E por aí vai indo. Não, se a gente entrar nesse método aqui, não. Mas eu quero dizer do Carter, que é interessante, isso é um obreiro na casa de Deus. Então você vê aí paradigmas sendo quebrados. Poxa, como é que um ex-presidente da nação mais poderosa do mundo, de repente ele figura como um obreiro na igreja? É isso que nós vivemos lá. Então, não importa as credenciais de doutorado, de bacharelado, nada. Nós somos servos de Deus. Nós somos iguais perante Deus. E essa igualdade é vivida na prática da igreja. Então, muito bacana. Achei interessante trazer esse último cara aí. E poderia trazer dezenas de outros presidentes importantes, de outros ministros de outros países, de nobre da paz, que são servos de Deus, temente a Deus, que confessa a fé e são pessoas de extrema sabedoria, de extrema inteligência, de extrema humildade e pessoas valiosas para o mundo, que trouxeram soluções para a medicina, trouxeram soluções para educacionais, trouxeram soluções sociais, tudo que você imaginar de bom, esses caras produziram. Então, me sinto honrado também de conseguir desenvolver isso um pouco hoje e conversar com os seus ouvintes aí, Rafa. Realmente é muito legal isso que você falou. Legal! Bem louco! Porque passou da porta da igreja, você pode ser ministro da economia. Às vezes está passando um problema, você vai ser orientado por um motorista de Uber. Não que isso seja assim, nossa, um é maior que o outro, um é melhor que o outro, não. Mas são, socialmente falando, os caras são diferentes. Às vezes a estrutura de estudo de um cara é muito maior que a outra. Mas tem que se humilhar, às vezes, se rebaixar, para ouvir a palavra de um cara que às vezes nem profissão tem. Então, às vezes o cara é pedreiro, não menosprezando, mas às vezes o cara é pedreiro e está lá, você tem que confidenciar suas coisas para ele. Ele fala, não, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Na igreja somos todos iguais. Você pode ser advogado e você vai conversar comigo um dia que sou eletricista e tá tudo certo. E eu vou abençoar a sua vida e mais cedo ou mais tarde vai abençoar a minha também. Bom, a gente está aqui terminando mais um vídeo do Papo Reto. Hoje com o pastor conferencista internacional em tricotonomia e crochê. A arte dele na praia. Pastor Denis, muito obrigado. Muito obrigado. E pessoal, compartilhe esse vídeo, curta, mostre para os seus amigos, porque a nossa vontade aqui é que você seja abençoado e através das nossas vidas. E abençoa a gente também. Compartilhe esse vídeo, ajuda o nosso canal e é isso aí.